Bom, prosseguindo na nossa aula de História da Igreja, estamos agora na página 107 do material didático. Vamos ao item 64. A Guerra Santa Católica contra os nórdicos. Bom, eu procuro sempre colocar um texto de um historiador para vocês poderem terem diversas visões e assim nós fazermos uma interpretação que seja mais lúcida, vou chamar assim. Bom, o ano que nós estamos estudando é o ano 1147. O tópico anterior, o ano de 1144, o ano 1147, Bernardo de Claraval, esse é o ano que a Igreja Católica está começando a organizar a Segunda Guerra Santa. Segunda Guerra Santa, ou Segunda Cruzada, é o nome que os historiadores dão à guerra por Jerusalém. Mas o que nós vamos estudar agora, para vocês verem, é que além daquela guerra em Jerusalém, havia também, vai surgir agora uma guerra contra os nórdicos. Porque eram pessoas que viviam, países, mais no norte da Europa, e esses países, eles ainda seguiam aquele paganismo antigo, que a Igreja Católica também tinha ordem para exterminar. Tá ok? Por isso é que esse livro, o título dele é A Guerra Santa Católica contra Anabatistas, Muçulmanos e Pagãos. Agora eu vou contar a guerra contra os pagãos. Bom, então o ano 1147 da era cristã, neste ano, os católicos estavam vivendo a Primeira Guerra Santa contra os muçulmanos em Jerusalém. Lutavam também contra os muçulmanos e o seu domínio na Espanha e Portugal. Mas eles decidem iniciar mais uma Guerra Santa, agora contra os nórdicos, que ainda praticavam paganismo. Essa guerra dura cerca de 200 anos. Então observe, irmãos, essa guerra contra esses povos nórdicos que ainda seguiam aquele paganismo antigo, ela vai durar por 200 anos. Para vocês verem como é significativo nós estudarmos e identificarmos a verdadeira igreja nesse período e dizermos, essa aqui é a igreja cristã, essa não é a igreja cristã. Bom, coloquei um texto aí do historiador, um site bem interessante que eu recomendo a vocês, Aventuras na História. É um site de história muito interessante. Ele fala então sobre essa guerra nórdica. Ele começa, catolicismo, armado e perigoso. É claro que lá no site deles você não vai encontrar catolicismo. Ele vai encontrar o título, cristianismo, armado e perigoso. Isso no ano 1147, observe. Nós já estamos, irmãos, há cerca de 800 anos em que nós estamos falando do catolicismo sempre ligado ao poder civil, ao império, e esse catolicismo sempre armado e perigoso. E veja como os historiadores descrevem esse período. Eles descrevem como cristianismo armado e perigoso. Bom, o comentário diz: após a conquista de Jerusalém pela Primeira Cruzada em 1099, a cristandade viveu uma fase de violenta euforia. A conversão dos vikings, iniciada no século VIII, havia se dado de forma relativamente pacífica, por contato, diplomacia e trabalho missionário. Ninguém precisou conquistá-los para impor a crença à força, até porque não tinha como, não tinha exército no mundo para enfrentar os vikings, eles acabaram sendo pacificados, porque eles foram conquistando a Europa e o catolicismo foi convertendo eles. A opção começou a parecer atraente após a vitória na Guerra Santa.
Em 1147, o abade Bernardo de Claravals anunciou a primeira das Cruzadas do Norte. Proibimos expressamente que por qualquer razão se faça paz com esses povos, seja por dinheiro ou tributo, até chegar o tempo em que, com a ajuda de Deus, eles ou a sua religião sejam destruídos. Influenciado por Bernardo de Claraval, o Papa Eugênio III lançou uma bula em 13 de abril de 1147, afirmando que guerrear contra os infiéis na Península Ibérica e no Báltico teria o mesmo efeito que fazer isso no Oriente Médio, ou seja, por Jerusalém, né? O guerreiro seria perdoado por todos os seus pecados, ganhando acesso direto ao paraíso. A palavra de Bernardo, mais tarde São Bernardo, tem origem 1 ano e meio antes, quando o Papa Eugênio III convocou a Segunda Cruzada para recuperar um território perdido no Oriente Médio. Os alemães da Saxônia pediram uma reunião com Claraval, já então um grande ideólogo e propagandista da Guerra Santa, para demonstrar que o inimigo infiel estava na porta de casa e não era preciso viajar ao Oriente Médio para enfrentá-lo, ou seja, vai falar exatamente desses pagãos e como eles viviam na Europa ainda, né? Numa faixa entre a Alemanha e a Rússia, povos de diversas etnias recusavam a conversão. Uma dessas regiões era a Prússia, habitada então por eslavos. Em 997, o missionário São Adalberto foi morto pelos prussianos a golpes de lanças, depois que tentou, sem sucesso, cortar a árvore sagrada dos pagãos com seu machado. Sua cabeça desfilou pelas ruas. Havia também apostasia, como a que ocorreu na ascensão do príncipe Niclute, dos Vendos, em 1131, que retomou crenças ancestrais depois de 2 príncipes católicos. Ou seja, aqui ele está dizendo, naquela região norte da Alemanha, entre a Alemanha e a Rússia, nessa região chamada Prússia, ou hoje é chamada de Eslovênia, né? Aquela região tinham pessoas que tinham um determinado período que eram católicos e outros que eles voltavam ao paganismo antigo. Ele continua. Os povos do Báltico viviam em sociedades violentas, com frequentes ataques de uns contra os outros. Haviam sido empurrados para a região na antiguidade por inimigos eslavos, celtas e germânicos, até conseguirem se proteger atrás de uma faixa de pântanos e florestas que cruzava a atual Polônia. Não tinham escrita, eu destaquei aí, porque eu venho falando para vocês desde os dias de Constantino e até antes, né? Os bárbaros, eles não tinham escrita. Então, esse povo aqui, eles viviam naquele sistema bárbaro de antes de Cristo. Ele prossegue. O que se sabe deles vem de sítios arqueológicos, folclore e relatos de seus inimigos. Suas armas eram primitivas, lanças, machados e porretes, afirma o historiador William Urban, da Universidade de Monmouth, Estados Unidos. Ele prossegue descrevendo como uma guerra confusa. O príncipe Niclute reagiu ao avanço católico na região com um ataque preventivo aos saxões, dando início à Cruzada dos Vendos. Foi uma guerra curta e confusa. Forças unidas de dinamarqueses, saxões e poloneses, comandadas muitas vezes por bispos e abades, invadiram o território eslavo, saqueando, queimando templos pagãos, né?
e batizando guerreiros derrotados pelo caminho. Aqueles que eram derrotados, né, para sobreviver, era estabelecida a regra, você tem que aceitar o batismo católico. No cerco, a principal fortificação dos vendos, Dobbin, os saxões exigiram o batismo das tropas dentro da fortaleza. Ou seja, para viver, você tinha que aceitar o batismo católico. Aí todo mundo aceitava. Mas aí eles continuavam praticando a religião antiga. Por isso que o catolicismo naquela região, até hoje, ele é misturado com aquela antiga religião pagã. Niclote, rei daquela região, né, não só aceitou, como prometeu pagar tributos a eles. Os cruzados passaram água na cabeça dos inimigos e deram as costas, como se a missão estivesse cumprida. Tanto o príncipe como a maioria dos, entre aspas, convertidos, continuaria pagão até o fim da vida. Porque, na verdade, o catolicismo é um paganismo, irmãos. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, como já tenho mostrado, que o catolicismo ele continuava praticando aquele gnosticismo, só que de forma enrustida. Tanto que o purgatório e essa invocação ao mundo dos mortos, ela era praticada pelos gnósticos. Antes de Constantino, eram os gnósticos que praticavam essa heresia. E o que eles fazem? Quando Constantino organizou a igreja dele, os gnósticos entraram com o paganismo do purgatório. E não era só o purgatório, não, outras doutrinas, como a predestinação calvinista, também era pregada pelos gnósticos antes de Constantino. O historiador prossegue, o panteão báltico, o panteão desses povos bárbaros. Os povos bálticos reverenciavam a natureza com os deuses principais relacionados ao céu e os menores relacionados à terra, florestas e agricultura. Os católicos relacionaram Zemina à Virgem Maria e Dievas a Deus. Ainda hoje, essa palavra para o Deus católico em lituano, do qual adotamos a grafia. Então, entre aqueles povos, hoje lá eles chamam o Deus da Bíblia de Dievas. Dievas era a divindade deles. Tá bom? Zemina, que era em todas dos pagãos antigos, tinha sempre uma deusa mãe, um culto a uma divindade feminina. Como que ela era chamada? Zemina. Eles falaram, não, agora vocês vão cultuar tudo que vocês fazem a Zemina, vocês fazem a Virgem Maria. Isso é muito conhecido porque vocês conhecem a história do Brasil, como que os negros chegaram da África e todo o culto deles foi reproduzido pela Igreja Católica com personagens cristãos. Basta você fazer uma pesquisa rápida na internet. De onde que a Igreja Católica tirou o dia 12 de outubro para celebrar o dia da Senhora Aparecida? Não existe essa data na data cristã. E a estátua, a imagem que foi encontrada, né, lá, que está lá em Aparecida do Norte, ela também não foi encontrada no dia 12 de outubro. Por que que essa data foi escolhida? É só você procurar na religião afro. Essa data, 12 de outubro, né, ela vem da religião afro. Eu não vou citar o nome dessas divindades afro aqui, que era dedicada a esse dia 12 de outubro, porque eu não gosto, mas se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai achar, tá ok? Essa é uma data da religião afro.